Olá, eu sou o Luiz. E eu sou o Carol. Nós somos professores universitários de Direito e esse podcast tem a intenção de democratizar o conhecimento jurídico. Pessoal, e como a proposta é sempre trazer aqui uma autoridade sobre o assunto, hoje nós vamos tratar sobre gestão de escritório de advocacia e prática jurídica simulada com o Fernando Souza. Ele é administrador e contador de formação e também idealizador e CEO da plataforma Jurista. Jurista tem 2 T's, tá, pessoal? Educação e empreendedorismo jurídico são abordados na plataforma e atualmente o Jurista ele faz a gestão do escritório da escola, do escritório escola aqui da UFJF, além de outras 48 instituições por todo o Brasil. Conta também com um simulador de prática jurídica com sala de audiência no metaverso. E o Fernando, no Jurista, a partir de 2023, vai entrar na área de gestão e marketing de pequenos escritórios de advocacia. Fernando, é um prazer recebê-lo aqui, muito obrigado pelo convite e pode fazer uma introdução aí do que trata o Jurista, pode ficar à vontade, a palavra é sua. Bom, professor Luiz, obrigado pelo convite, professor Carol, né? Obrigado pela autoridade no assunto, nós estamos sempre aprendendo, né? Mas a ideia do Jurista, são 3 módulos, né, que é a proposta inicial. Então, nós temos o primeiro módulo, nós lançamos em agosto de 2020, que é o simulador de práticas jurídicas. Em agosto desse ano, lançamos o gestor do núcleo de prática jurídica, faz a parte administrativa e educacional, né, dos processos, atendimentos reais lá do NPJ. E o ano que vem entraremos na área de business, né, com o módulo Jurista Business, para fazer gestão de pequenos escritórios de advocacia, incluindo aquilo que é comum, que é a parte de acompanhamento de processo, de prazo, mas entrando também na parte de marketing e gestão do escritório. Correto. Fernando, é uma curiosidade minha, né, que eu não conheço muito bem, apesar de a gente estar conversando aqui informalmente antes, o que é esse metaverso, né, e como que se dá hoje essa realidade, essa audiência já dentro desse sistema, por favor? Bom, o metaverso ele foi potencializado, né, o tema, quando o Facebook mudou o nome para Meta, né? Mas é uma transposição do mundo real para o mundo virtual. Os games já têm essa condição, só que agora está sendo, né, utilizado este ambiente virtual para a área de negócios, né? Então você tem ali lojas virtuais, uma experiência mais imersiva, com ambientes de realidade aumentada, é como se você pegar efetivamente um ambiente real, né, filmar aquele ambiente e transpor ele para um ambiente virtual. Você pode também criar um ambiente digitalizado, né, criando imagens digitalizadas. Tá? Então, há uma gama de possibilidades que você tem de utilização da transposição desse ambiente real para o virtual. Tá? Isso só foi potencializado com a divulgação do Meta, né, do Facebook. A gente estava conversando aqui, você falou que tem 2 possibilidades de você entrar nesse metaverso, né? Salvo engano, se eu entendi bem. Tem a questão da criação do avatar, que é mais ou menos a sua figura no metaverso, né? Exatamente. E tem a possibilidade da utilização daqueles óculos também, não é? Para você ter uma experiência com o metaverso, no ambiente de metaverso, você pode utilizar, né, um computador normal, com uma boa placa de vídeo, uma boa velocidade de internet, com o mouse e o teclado você movimenta e anda nesse ambiente. Né? E uma experiência mais imersiva é com óculos de realidade virtual aumentada. Né? O óculos ainda custa caro, hoje você acha em torno de R$3.000 um óculos, mas a experiência com óculos é como se a gente estivesse realmente dentro daquele ambiente. Você pode viajar, você pode assistir filme, você pode assistir um jogo de futebol como se estivesse sentado na arquibancada do Maracanã. Sim. Então é uma experiência mais imersiva, né? Sim, eu tive uma experiência parecida em São Paulo, quando eu fui num evento da NBA, né? A gente estava lá e chegamos a usar o óculos para ficar realmente dentro da quadra, né? Ok. E Fernando, hoje a proposta do Jurista, o que ela tá visando? Foi até uma pergunta que o Carol tinha comentado antes. Qual que é o objeto hoje do Jurista em si? O que vocês oferecem de serviço lá?
Então, a proposta do jurista sempre foi aliar teoria e prática. Né? A gente fala, em qualquer profissão que você perguntar a um aluno que é um egresso de um curso, né, ele vai pensar, a instituição, né, o curso não me ensinou a efetivamente executar aquela profissão junto ao mercado. Mas a prática é difícil. Exatamente. Então, a ideia é, por que não, né, levar teoria e prática junto? Eu estudei alguns períodos do curso de Direito. Eu lembro de uma experiência que eu tive com um professor, que era um juiz lá da cidade, e ele falando sobre o artigo 5º da Constituição, lar inviolável, não é isso? E na época teve a invasão da favela da Rocinha para a pacificação das UPPs, etc. E uma reportagem me chamou a atenção, onde uma pessoa foi entrevistada falando que os policiais entraram na casa dele, achando que tinha bandido, quebraram a casa toda e quem vai pagar o prejuízo? Aí a questão é, o lar é ou não inviolável? Em que condições que isso pode acontecer, né, em detrimento, né, do direito individual ali do cidadão? Bom, mas explicar essa teoria. Quando eu fiz essa disciplina, eu já era mais velho. Então, eu consigo entender a lógica quando o professor explicou. Mas pega um jovem, né, e aí ele só vai ver algo de prática dentro dessa teoria estudada lá em Direito Constitucional a partir do 7º período ou quando ele forma. Então, por que não trazer a teoria, a prática para a teoria já no início do curso? Né? Na minha cabeça não faz sentido. Então, a motivação de trazer essa metodologia de ensino com a tecnologia é aproximar a teoria e prática. Quando eu vou para o mercado com o jurista business no ano que vem, a ideia dos 3 produtos, eu ensino o aluno a simulação, mas já tem para usar uma linguagem jovem, uma pegada, né, já de negócio ali dentro da ferramenta. Eu vou para o núcleo de prática jurídica, ele tem uma experiência já atendendo ali uma prática real, mas não tem gestão do escritório, por exemplo, mas ele tem um atendimento real. E quando ele for para o mercado de trabalho, ele vai poder complementar a parte da experiência profissional com o business que já vem com parte daquilo que ele estudou no simulador, parte do que ele vivenciou no núcleo de prática jurídica, e a inserção desse profissional no mercado de trabalho vai ser complementada com a parte do negócio, que é a parte da gestão do escritório, propriamente dita, mais a parte do marketing. Mas ele vem aprendendo numa crescente desde o primeiro período. Essa é a ideia da plataforma, a ideia do produto. Ô, Fernando, então a concepção do jurista, se eu não estou enganado, foi, num primeiro momento, atacar a questão da teoria e da prática, como você disse, a partir da estruturação de prática simulada. O sistema permite a criação, o gerenciamento, o desenvolvimento de atividades práticas, só que simuladas, para que os alunos dos primeiros períodos possam ter contato. Isso seria o que você chama de primeiro módulo, né? Exatamente. Da ideia inicial do jurista, é isso? Quando a gente fala de simulador, por exemplo, imagina você entrar no avião, aí o piloto no primeiro voo, ele fala, não, cara, eu estudei a teoria da aviação no livro. O que você vai achar? Cara, eu não vou entrar nesse avião. Tô morto, Tô morto, né? E quando a gente fala de simulação de aviação, o que vem em mente? O estudante de aviação entra na cabine de um Boeing 737 com todos os painéis reais, ele vai simular ali a experiência real, com todas as adversidades que um voo pode ter, correto? Sim. Quando a gente fala na saúde, a mesma coisa, aqueles manequins que a gente vê, né, a estruturação ali, todo aquele ambiente. E no direito? Né? A ideia é fazer com que o aluno experimente todas as possibilidades de prática jurídica real, mas numa ferramenta de simulação. Nós não vendemos conteúdo, mas nós temos 10 atividades pedagógicas que vai junto para o cliente já adquirir a plataforma e ter já o uso imediato. Nós temos, por exemplo, uma atividade que é um pedido de recuperação judicial de uma empresa SA de capital fechado, isso no simulador. Tem mais de 30 documentos envolvidos ali. Né? Eu duvido muito que numa escola tradicional, sem uso dessa tecnologia, o aluno vai experimentar, visualizar, avaliar toda a parte técnica de um caso desse, a documentação envolvida, inclusive tem dentro do simulador o vídeo da contratação
interpretação do advogado, porque treinar a escuta, né, no caso de um cliente, é assim como o médico escuta um paciente que chega no pronto-socorro, que chega no consultório, que ele vai contar a dor. O médico ele tem que interpretar toda essa fala do cliente. E o advogado é a mesma coisa, só que a dor não é física, né? É mais emocional, ou no bolso, enfim. Mas é uma dor que o cliente explica para o advogado e o aluno ele tem que aprender a interpretar aquela dor. Depois ele vai verificar a documentação, assim como o médico pede para fazer o exame, o paciente volta com o exame, o advogado, o estudante, ele tem que avaliar. Depois que ele escuta a dor do cliente, ele vai avaliar a documentação, que são os exames ali, vamos dizer, na analogia com a medicina. Ele vai avaliar e ver que documentação que eu preciso juntar com esse caso concreto para fazer a minha defesa, né, para melhor atender aos interesses do cliente. Então, o simulador ele envolve essas 3 habilidades e competências. A interpretação do direito material, que é a hermenêutica jurídica, a interpretação da fala do cliente pela simulação que nós fazemos do vídeo entrevista, da contratação do advogado pelo cliente, e a interpretação da documentação. Tá? Então, aí realmente a gente fala que nós temos um simulador de prática jurídica. Sim. E aí essa sala de audiência no metaverso, ela é uma ferramenta que se agrega a esse módulo de prática simulada. Sim. O que aconteceu com a pandemia, diz que toda crise gera oportunidade, né? A pandemia, ela forçou a área do judiciário a se reinventar, né? Como outras áreas também, mas o judiciário não tinha a possibilidade de audiência online. Hoje já está, inclusive, normatizado pelo CNJ essa parte de audiências por meio de videoconferência. Mesmo assim, acontece, não vai acabar as audiências presenciais. No caso da plataforma de simulação, nós temos integrado a ela o simulador de audiências por videoconferência e agregamos agora o simulador por meio do metaverso. É um ambiente, é uma sala de audiência, como no desenho de uma sala de audiência tradicional, mas o aluno e o professor podem, com seus avatares, acessar essa sala e ali o professor pode orientar o aluno todo o rito processual de uma audiência real. Quando o aluno for, então, para uma audiência real, aquele medo, aquele tremor, aquela insegurança, com certeza ela vai reduzir bastante, porque ele já experimentou no ambiente virtual. Sim. Então, uma das justificativas, né, de utilizar essa simulação e audiência de metaverso, que nós colocamos no nosso simulador. Ô, Fernando, e outra coisa, você vê hoje que o jurista ele consegue fazer a audiência ali só de causas mais simples? Ou você entende que algumas demandas mais complexas? Por exemplo, como é que eu faço para ouvir muitas testemunhas? Ou de repente tem uma prova pericial no processo? Tem essa alternativa ou ainda não? Tem sim. Professor Luiz, toda a estrutura da plataforma foi pensada para ser simples, para dialogar com o dia a dia do advogado, porque quando a gente fala de uma plataforma LXP, uma plataforma LMS para educação, qual que é a dificuldade de implantação? A curva de aprendizagem é muito longa, porque normalmente o professor ele não é de tecnologia, né? Necessariamente ele não é um profissional de tecnologia, principalmente na área do direito, né? Mas a linguagem que a gente utiliza na plataforma é a linguagem do advogado. Então a curva de aprendizagem é muito curta e ela é muito flexível, né? Tanto que nós estamos estudando a possibilidade de levar a plataforma para outros países, porque não é específica da forma como nós operamos o direito. Além do que, uma brincadeira que eu faço quando eu apresento a plataforma, eu brinco assim, instrumentalizar o aluno, qualquer pessoa, é muito simples. Tá? A questão, o que é instrumentalizar? Ensinar o aluno a apertar o botão do EPROC, do ESAG, do PJE, mas entender o rito é complicado. Sim. E aí eu brinco que eu tirei carteira num Corsa 87 azul, roda de liga leve, mecânico, azul. Mas eu dirijo qualquer carro, porque eu não aprendi a dirigir só o Corsa, eu aprendi os fundamentos da direção. E o que nós nos propomos dentro da metodologia é ensinar para o operador do direito o fundamento da operação do direito, seja ela judicial, extrajudicial,
de consultoria jurídica. Eu posso fazer uma simulação, por exemplo, de consultoria para uma empresa sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu posso fazer dentro da simulação uma consultoria de legal design. Dentro nenhuma profissão hoje, ela sobrevive sozinho, isoladamente, né? E o direito, ele necessita, como qualquer outra profissão, de interação entre outras matérias. Por exemplo, vou falar em legal design. Eu formei em comunicação, eu sou ótimo em design. Cara, mas se você não tiver a técnica do direito, você não vai fazer um bom documento, né, de legal design. O advogado, sem conhecer a parte de design, ele não vai fazer um bom documento de design. Aquela parte que eu te falei da simulação do processo judicial, né, de recuperação judicial, o advogado precisa da parceria da contabilidade, da administração, e o simulador ele permite essas parcerias, né? E antecipando, inclusive, outra brincadeira que eu faço é que nas experiências que eu tenho na área de educação, não sei se vocês concordam, né, quando o aluno de direito, medicina e odontologia paga a matrícula do primeiro período, a família já acha que ele é advogado, dentista e médico. Tá? E aí você frustra a experiência do aluno, porque você só ensina para ele a prática lá no 7º período, não tem sentido. Né? Eu posso colocar teoria e prática caminhando junto. Né? Então o simulador permite toda essa experiência. Que legal, cara, que legal. Uma outra coisa também que eu queria ouvir de você, que você comentou também, e o Carol que me chamou a atenção para isso há muito tempo já. Você falou que o jurista conta com a conversa com o cliente. Tem Exatamente. Essa parte, né? Porque o Carol, né, eu acho, isso aí é uma lembrança que eu tenho, Carol, de quando, né, a gente ainda não era sócio, você me ensinava, né? Eu comecei a montar um escritóriozinho, né? Aí bem simplesinho, cadeira, mesa, tal. Eu falei, Carol, o que tá faltando agora? O Carol falou assim, cliente, mais nada, né? Porque realmente, assim, é uma parte muito importante da advocacia, talvez seja só a captação do cliente ou interpretar bem o que o cliente falou. Quantas vezes, por exemplo, o cliente traz um problema pra gente ali, e aí a gente pensa no instituto jurídico para ser aplicado no caso. Essa parte também é muito importante, né? Essa gestão com o cliente. Fernando, e outra coisa. Como você estava comentando aí, vocês vão implementar também uma gestão de escritório, né? Correto. Eu queria saber de você o seguinte, o que você acha, né? Quais são os principais desafios na gestão de um escritório, aos olhos do jurista? Olha, eu assisti outro dia um evento da OAB do Mato Grosso do Sul, doutora Suelen. A primeira vez que eu ouvi ela comentando, e ela falando sobre justamente o conteúdo, né, do evento era sobre gestão de escritórios jurídicos e todas as dores que ela colocou como problemas, né, de quando você monta o escritório e acaba 30%, segundo a estatística que ela demonstrou na palestra, 30% dos escritórios fecham com menos de um ano de vida. E as dores que ela colocou são dores de marketing, captação de cliente, marketing jurídico, gestão de pessoas, planejamento estratégico, e são matérias que são muito comuns à minha área de gestão, né, de administrador de empresa. Como eu adoro a área jurídica, eu consigo transitar por esses dois mundos, a administração e direito, e ouvindo toda essa questão das dores, né, que os profissionais, no momento que eu fiz entrevista, validei o MVP da plataforma, com tanto professores e profissionais da área, eu vi que um ponto muito importante de toda essa trajetória é o que você realmente comentou, né? Falta o cliente, tá? Mas o cliente chega no teu escritório, como é que você vai tratar com esse cliente? Não é só resolver o problema, né? Eu posso ir no médico, o médico me passar o remédio, eu me curar com aquele remédio, mas ele me trata muito mal, ou ele não liga para saber como é que eu estou depois daquela, né? Qual é a valorização que você tem quando o médico depois deu o medicamento, você já sarou, mas ele te liga, ou a secretária liga e pergunta, você realmente melhorou? Tem algo mais que a gente pode fazer por você? Né? Então, essa relação de gestão do escritório é importante. Quando a gente fala de gestão de jurimetria, vou te dar um exemplo. Quando eu estava fazendo a MVP do jurista, eu fui fisicamente, eu participei lá de rotinas de alguns escritórios de advocacia para entender como era a prática, para fazer algo que fosse comum entre teoria e prática. E aí eu achei interessante de um escritório que ele atendia uma grande empresa lá na cidade,
e sentado, eu realmente sentei do lado de alguns profissionais e fiquei o dia inteiro só olhando. Eu perguntava pouco e observava mais. E aí uma secretária, eu observei que ela criou uma planilha e mandava os dados para o cliente formatava aquela planilha em Excel, já com painel de bordo, os dashboards de avaliação de gestão, e devolvia para o escritório jurídico. Cara, eu falei, cara, não estou te entendendo. Você é o provedor da informação, né, dos dados, mas você recebe a informação do seu cliente, manda a informação para o cliente, né, já coloca os dados que você tem que informar para o cliente de uma forma que ele vai utilizar para a sua gestão. Por que você pega de volta? Não está agregando valor. Então, a ideia do jurista business é trazer a parte de marketing, trazer a parte da jurimetria, né, painéis de bordo. Você contrata o advogado e você tem que ficar ligando para o advogado. Como é que está meu processo? Né? Cara, qualquer cidadão, se não for um processo sigiloso, ele não consegue visualizar o andamento do processo na página do tribunal. Por que ele não pode fazer isso no site do teu escritório de advocacia? Então, o jurista business ele vai ter a possibilidade de você compartilhar com o seu cliente, mediante o protocolo, toda a segurança que deve ter, né? Mas que o seu cliente possa consumir de uma forma simples, de uma forma amigável, né? Interativa, que ele realmente, você possa agregar, além do conhecimento jurídico, além da parte técnica, mas a parte de gestão. Sim. Né? Essa é a ideia do produto. Essa parte do cliente poder acessar o processo diretamente é interessante, né, Carol? Porque... Luiz, isso aí para você, acho que eu passo aperto com isso, você passa mais, acho que vai resolver 50% dos seus problemas. É muito comum porque... um cliente ansioso, assim, né? Sempre preocupado com o processo, aí faz parte do trabalho, a gente não pode reclamar. Mas assim, às vezes o cliente fala assim, doutor, como é que está o meu processo? Já movimentou e tal? E assim, toda vez que tem uma movimentação, eu vou falar com o cliente, né? Naturalmente. Claro que é uma movimentação importante e tal. Vai ter uma audiência, não vai. Mas aí as pessoas ficam assim, mas movimentou? E agora? E agora? E agora? Então assim, estamos todos ansiosos, né? Hoje em dia, né? Estamos todos assim muito ansiosos. E eu tenho percebido muito isso, sabe? Porque a primeira coisa que eu já costumo falar hoje quando eu vou atender alguém, justiça é demorado, né? Tirando assim, uma liminar que a gente vai pedir, mesmo assim, dependendo se for gravar para um TRF da vida, né, Carol? É demorado do mesmo jeito. Se gravar para o TRF, acabou. Mas professor, você tem a questão da movimentação. Eu brinco assim, o PJE, ele foi feito 99% para fazer a gestão da justiça, não do advogado. Sim, claro. O advogado usa muito pouco. Então, dentro do escritório, além da movimentação do processo, você tem a movimentação de gestão. Solicitar ao cliente para poder te entregar uma documentação complementar, informações complementares, sim, claro. Marcar uma reunião e fazer o registro dessa reunião dentro do andamento do seu processo de gestão, daquele atendimento. Quer ver outra dor que nós vamos resolver com o jurista business, inclusive do escritório escola? A gente observa, fazendo um laboratório no escritório escola e dentro do escritório, o cliente manda um e-mail perguntando sobre um processo. Qual é a prática? Ele te mandou e-mail, você tem que, dentro de um sistema, achar aquele processo, se inteirar dele, para depois dar a resposta para o cliente. Exatamente. Dentro do nosso sistema, na parte de marketing, tanto para o escritório escola quanto para o business, o cliente você vai dar para ele o número de protocolo interno da sua plataforma, do seu sistema de gestão. Quando o cliente fazer a pergunta, a pergunta já vem linkada com o processo. Eu estou perguntando de qual processo. Aí você vai ser notificado dentro da tua ferramenta de dashboard, lá do painel de bordo, né, do seu escritório, e a pergunta já vai estar linkada com o processo. Quando você abrir para responder, você já está vendo tudo. Agora, isso o que é? Isso não é jurídico, isso é de gestão, isso é processo, é só processo. Sim. Entendendo então essa dor, com os laboratórios, nós estamos criando então situações, né, que vai atender essa dor e resolver essa dor do cliente. Então você consegue visualizar a questão do cliente a partir da plataforma
e consegue responder o cliente a partir da plataforma. Exatamente, mas linkando a pergunta com com o próprio processo. Com o próprio processo. Você não tem que ficar procurando. Procurando onde está o processo. Quando o cliente te perguntar, ele já está perguntando dentro do seu processo. E se eu não entendi errado, independente de qualquer contato comigo, eu vou conseguir disponibilizar para o cliente um acesso, vamos chamar de básico, sobre como o processo está andando, ou se eu mesmo quiser mandar um recado para ele, ou o que eu quiser dar acesso para ele, eu consigo. Exatamente, tudo de forma automática. E aí ele faz, entre aspas, um login lá na casa dele, uma senha, e com isso ele entra dentro do processo dele no meu escritório. Sim, e respeitando, obviamente, a gestão de cada um, a plataforma ela tem que ser flexível. Sim. Você determina se aquele cliente ele vai ou não ter acesso. Sim. Então, de repente, é um caso que você... quem interage com você são pessoas que não têm autorização da empresa, então você vai dar um login específico, né, para a pessoa lá da empresa, o seu cliente que vai acessar, e você determina se aquilo é visível ou não. A gestão sempre está na mão do dono. Né? E a ideia, acredito que deva passar por aí, você me diga... se eu estou dentro do sistema e quero atribuir alguma tarefa a alguém da minha equipe ou quero solicitar alguma coisa, a perspectiva é que o sistema possa fazer isso também, né? O workflow de atendimento, ele funciona exatamente dessa forma, professor Carol. Você atribui a tarefa e coloca um prazo para a resolução daquela tarefa. Tá? Você pode, inclusive, colocar 3 prazos, né? Um prazo inicial, o prazo final para quem você transferiu a informação e um prazo de controle seu. E toda vez que você vincula um prazo, há uma notificação por e-mail. Então, a plataforma ela tem alguns recursos, por exemplo, de envio automático de e-mail. Você pode parametrizar. Eu quero comunicar quando eu atribuir a atividade. Eu quero comunicar quando eu tiro aquela atividade. Eu quero ser comunicado D-1, né, no dia anterior ao prazo final para saber, acendeu o meu alerta aqui. Né? Eu preciso, isso aí é um assunto urgente. A plataforma é integrada com o processo de videoconferência, então você pode agendar uma reunião com o cliente por videoconferência e o cliente vai ser notificado por e-mail. Tem aqui o link, só você clicar aqui e abrir a videoconferência para a reunião do dia tal a tal horário, por exemplo. Né? Então a plataforma, a princípio, nesse caso específico que você disse, ela produziria a videochamada, por assim dizer, ela criaria o link, ainda manda o link para o cliente também. Você cria o dia e o horário da reunião e ele comunica por e-mail já com o link da reunião. Então o cliente basta ele clicar e ele abre a videoconferência e você vai ter a sua reunião. Você pode até gravar se você quiser. Entendi. Né? O sistema permite também gravar e aí, se eu não estou errado, ele deve gravar e manter já vinculado àquele protocolo, né? Aquele processo. Exatamente. Eu quero ver, eu te fiz uma reunião, o cliente me deu tanta informação, eu quero rever a informação. Você vai lá dentro daquele atendimento, né, que foi gerado um protocolo para aquele atendimento, tem aquela reunião e você então vai visualizar novamente, rever, né, sempre pensando numa facilidade. Na área jurídica, né, é muito sensível, então ter o histórico de dados é fundamental. Sim. Então isso tudo fica documentado. Cada passo que você der no processo. Me veio à mente esse ponto também. Me parece que a gente está falando muito de aprimorar o gerenciamento do escritório, tornar o escritório mais eficiente, fazer com que o escritório possa ser mais controlável. Mas eu vou mais longe, eu acho que ele traz também uma segurança jurídica. Com certeza. Porque essa capacidade de registro, essa documentação, né, das etapas que vão acontecendo internamente, porque como você disse, né, por vezes o que a gente faz não fica registrado porque isso está num PJE que é feito para a gestão da justiça. Então, a gente poder ter esse histórico e poder ter esses registros nossos, assim, né, dentro de um escritório, isso traz toda uma segurança, porque a gente sabe que a judicialização, a gente estava até falando isso em outro episódio aí com outros convidados, a judicialização tem aumentado muito, né, as pessoas têm cada vez processado mais, e é evidente que os advogados também não estão imunes a processos, né? Nós podemos também ser processados pelos nossos clientes sob a alegação de ter sido enganado, de ter tido uma má prestação de serviço, não passou a informação correta, ou de não ter sido alertado ou orientado a respeito de certas coisas. Sim. E se eu não estou entendendo errado, parece que a plataforma pode não só permitir uma melhor construção
disso, como também uma melhor documentação, no sentido de arquivamento no sentido de guarda, né? Porque... Desculpa, Fernando, só um minuto. Porque, por exemplo, vê se você pensou igual eu, Carol. Eu já tive situação do cliente falar que eu não passei para ele o risco do processo. Sim, é nessa linha que eu estou pensando. Aí, se eu fiz também. Se eu fiz um atendimento com ele e está gravado, né, e está lá claramente eu falando, tem um risco, né, eu não posso te garantir o resultado, porque a profissão do advogado ela é de meio, não é de fim. Né? Então, assim, a gente tem que, claro, sempre buscar o melhor resultado para o cliente, isso é evidente. Mas o advogado não pode, de maneira alguma, garantir o resultado. Né? Então, assim, a minha conversa com os clientes é sempre nessa linha, de fazer o melhor, de buscar as melhores alternativas, né, etc. e tal. E aí, né, Carol, nesse sentido que se você tem uma reunião dessa gravada, num aplicativo que, inclusive, o cliente tem acesso, ele vai alegar o quê? Não, e vou mais longe, não é só a reunião. É você ter pedido o documento para ele, o sistema ter o registro de que você pediu. Sim, verdade. Né? É ele te mandar o documento ou subir com o documento para o sistema, não sei se isso é possível, ele sobe com o documento para o sistema e você consegue ver exatamente quando isso chegou, quando foi. Sim. Quer dizer, então a gestão ela traz, além de tudo, uma proteção, mesmo. uma segurança. E a gente pode pensar assim, hoje qual que é o trabalho do advogado? Né? É o advogado consultivo. Vale muito para eu contratei o advogado para um problema que gerou através da nova lei da LGPD, né? Mas aquele advogado ele pode enxergar não só o problema, ele pode enxergar uma solução, ele pode vender para a minha empresa uma consultoria consultiva para evitar que eu tenha esse tipo de problema novamente. Né? Eu tenho um registro lá, eu fui contratado para resolver um problema trabalhista, e aí na entrevista com o cliente, por isso no simulador é importante você treinar o aluno na escuta, porque de acordo com a forma como o cliente dialoga com você, você descobre oportunidades. E isso fica registrado. Você pode utilizar essa parte da gestão como o cliente que todos dois têm o mesmo interesse. Ele quer resolver o problema, né? Seja judicial ou não. O advogado está ali de boa fé, o cliente está ali também contratando um advogado de boa fé. Os dois são parceiros na solução daquela dor. Claro. E quando você compartilha com o cliente toda essa informação, ele pode ser o contraponto. Doutor, eu vi aqui que tem um negócio que não está batendo com aquilo que a gente conversou. Né? Ele quer que seja uma solução adequada para o problema dele. Quando ele tem compartilhamento do andamento, né, e das informações, ele vai te ajudar no contraponto. É verdade, tem esse aspecto também, né? De certa forma, você traz o cliente para contribuir na sua gestão e na solução do problema de uma forma mais ativa, né? Exatamente. Você instrumentaliza ele, você dá ferramentas para ele que permitem ele ser mais participativo, sem ele ficar sendo aquele chato. Sim. Aquele cara que toda hora incomoda o advogado. Né? Então ele fica mais participativo sem ser um peso. Né? Me parece que esse tipo de iniciativa de gestão e de sistema, ele vai trazer um alívio, né? Para nós, assim, né? Digo nós aqui porque a gente é advogado também, além de professor, né? A gente sempre se qualifica aqui como professor, de fato somos, mas a gente também é advogado. Hoje, uma luta que a gente tem na advocacia é justamente gerenciar o cliente, né? Porque, como o Luiz disse, a ansiedade está cada vez no nível mais alto, por vezes os clientes querem soluções rápidas, por vezes eles querem saber como que o processo se encontra. E se a gente tiver uma possibilidade de transmitir isso para o cliente de uma forma mais interativa, mais ativa, que dependa menos da gente, ou que aquilo que a gente já coloque no sistema para outras coisas já sirva também para a orientação do cliente, isso vai com certeza nos poupar tempo. A informação do cliente, né? Exato. A gente nunca pode esquecer que o advogado é um mandatário, né? Ontem eu estava até na aula de prática jurídica, eu também sou professor de prática, eu estava dizendo para os alunos isso, falou, olha, o advogado que passa o interesse dele na frente do interesse do cliente, ele é o mais dos antiéticos que existe. Sim. Porque ele fez uma inversão do que é a própria contratação do advogado. O advogado é contratado como mandatário. Ele tem um mandante. O advogado é contratado como procurador. Então, nós precisamos, na verdade, buscar, em primeiro lugar, os interesses do cliente. Correto. E me parece que essa maneira de gerir a partir de uma concepção
mais democratizada, não vou nem dizer a palavra democrática, eu acho que não se aplica aqui, mais participativa, essa é a palavra. Mais publicizada, mais talvez. Publicizada, né? Eu acho que é traz, de fato, um ganho de qualidade na gestão do escritório, que é um diferencial. Além daquilo que já vai ser certamente possível em matéria de gestão interna. Né? Porque aqui a gente está focando muito nessa questão do externo. Né? O externo, assim, considerando que o cliente é externo. Sim. Né? Mas a ideia do jurista business é entregar toda essa parte estratégica já orientada para o pequeno escritório. Então, eu formei, vou para o mercado, como é que eu faço um site? Como é que eu faço a gestão, né, da informação com o meu cliente? Como é que eu faço a gestão do marketing do meu escritório? Então, o modelo que nós vamos lançar em fevereiro é levar tanto a parte do acompanhamento do processo, mas essa parte de interação com o cliente, a parte do site. Então, você vai poder comprar uma licença da plataforma de gestão do escritório, já acoplado com o site padrão. Você vai escolher lá 6 templates, eu quero esse modelo aqui de site. Né? Lá vai estar o conteúdo compartilhado com outros escritórios, a sua parte específica, qual o público que você atende, e dentro do próprio site já vai estar interligado com a plataforma de gestão. Então nós vamos entregar um pacote com todas essas dores que nós estamos comentando aqui na mesa. Ô Fernando, do que você está dizendo, então, para o cara que já tem um escritório, a plataforma é muito interessante. Para o cara que ainda não tem, ela é mais interessante ainda. Exatamente. Porque o cara já inicia o escritório certo. Ele já inicia adequado, ele já inicia organizado. Professor, e eu te falo mais, para a faculdade que utiliza a nossa metodologia na simulação, na prática do escritório escola, 50% do negócio o aluno já aprendeu ali. Então ele só vai complementar os outros 50% com o jurista business. Entendi. Essa é a ideia. Por isso criamos os 3 produtos: a simulação, a experiência na escola, da parte prática, e depois os primeiros passos na área de empreendedorismo jurídico. Então, se eu disse que o business, né, o jurista business, ele vai ser interessantíssimo para quem pretende abrir um escritório de advocacia, o jurista num todo, com as 3 vertentes, ele vai permitir que as faculdades formem ao menos advogados muito melhores, né? Não digo só advogados, mas em especial os advogados, né? Sim. Nós estamos agora com a parceria, né, sendo incubado na Universidade Federal. A proposta que nós queremos avançar esse semestre, com a permissão, né, dos gestores do contrato, é trazer principalmente a área de educação, para validar, inclusive, esse ganho pedagógico de formação que a nossa metodologia e tecnologia proporciona. Né? Entendi. Eu tenho um primeiro cliente, uma faculdade de Goiânia, que foi o meu primeiro cliente, ele comprou a licença no MVP. Né? E o dono da faculdade de Direito é um economista. Quando ele viu a metodologia, e ele também, como eu, começou o curso de Direito, mas viajava muito, ele era executivo do Bradesco, viajava muito, ele viu um valor na plataforma. Cara, eu quero isso para os meus alunos. A primeira turma forma no final do ano que vem. Vai ser a nossa prova de fogo, né? Vamos dizer assim, para saber. Uma escola particular, pequena, forma a primeira turma, qual o percentual de aprovação no AB? Sim. Né? E além em tese era para ser baixíssimo, em tese. Exatamente. Né? Aí que é o que a gente vê. Então, a forma como eles aplicam exatamente a metodologia como nós idealizamos, né? E o jurista de gestão de NPJ entrou também na primeira turma de gestão de NPJ da faculdade. A proposta realmente então, depois que esse aluno formou, vamos fazer a prova do OAB, qual vai ser o resultado? Vamos para o mercado de trabalho, qual vai ser o resultado? Porque na área de educação você não tem um resultado no curto prazo. Exato. Né? Você tem que virar um ciclo para poder medir esse resultado. Então, é uma coisa que eu vejo muito, a gente vê no mercado de educação hoje, privado principalmente, uma briga de preço muito grande. Né? Mas aquele que
prima pela qualidade, né? A gente não vê falar Fundação Dom Cabral, IBMEC, a parte da Fundação Getúlio Vargas, falta aluno para a minha turma, né? E do mercado privado. Por quê? Porque tem um alto valor agregado. Sim. Né? Então, assim, quem tem que ficar preocupado é aquele que não entrega valor, só entrega baixo valor financeiro, né? Mas aquele que entrega valor, né? O mercado sabe reconhecer. Com certeza. A gente tem alguns cases disso no Brasil, né? Me veio à mente aqui você dizendo isso, de uma faculdade que não é tão antiga quanto outras, né? Que a gente sabe que são da iniciativa privada, mas que já são reconhecidas. Me veio à mente a Dom Helder em Belo Horizonte, Exatamente. Que não é antiga, ela é uma faculdade nova e que já nasceu com pedigree, é uma faculdade particular, vamos dizer assim, de grife, bem vista, justamente por entregar isso que você está dizendo, né? Por entregar uma boa formação, por entregar valor. E ela já nasceu com um curso de graduação forte, criou uma pós-graduação forte, trouxe pessoas fortes do mercado, né? Trouxe gestão, trouxe cérebros, trouxe ensino. E é exatamente isso. A gente tem que buscar hoje uma transferência efetiva de conhecimento. Né? E mais, tentando lidar com uma geração que não quer mais correr atrás das coisas da forma como as gerações anteriores corriam. Porque eles não querem mais. Eu fiquei vendo ontem lá uma fala do professor Alexandre Câmara numa conversa, né, que foi transmitida pela GEM que eu acompanhei. Fantástico. E o professor Alexandre Câmara foi bem claro nessa linha, de que a gente precisa se reinventar e passar para o aluno de hoje uma informação de qualidade, um conteúdo mais aprofundado, a partir de outra perspectiva. Porque não adianta pensar que o aluno de hoje vai pegar do início ao fim um livro de 1000 páginas para ler, se ele tem uma série de possibilidades de interação e de contato com mídias virtuais e outras coisas, porque isso não vai acontecer. Isso é ilusão. E, por outro lado, ele ficar na superficialidade da informação que hoje a gente tem visto é muito ruim. Então, eu acredito que essas plataformas de virtualização do direito, vamos dizer assim, de gestão de informação, de ampliação da interação e do contato com o universo digital, ela vai ser fundamental para você conseguir fazer uma formação de qualidade. Eu vou além, professor, o aluno de hoje, né? O aluno de hoje é o profissional daqui a 5 anos. Sim. Ele vai ter a mesma demanda de hoje? A demanda dele vai ser, vamos discutir, roubaram, saiu essa semana agora, o governo, o Banco Central já está validando o real digital. É a moeda virtual do real. A criptomoeda do real. Criptomoeda do real. Isso você vai proporcionar você fazer transações financeiras sem uso do banco. Você não vai precisar do banco. Eu tenho dinheiro, quero te pagar, por que eu vou passar pelo banco para passar o dinheiro para a tua conta? Passa direto. Isso é a ponta do iceberg. Sim. Da revolução que criptomoedas, né, que o blockchain, que o metaverso vai proporcionar. Né? Uma curiosidade sobre o metaverso, aconteceu, acho que em abril desse ano, março, abril, uma rave no metaverso proporcionado por uma empresa da Inglaterra. E aí uma mulher com um avatar, né, de mulher foi assediada sexualmente nesse ambiente de metaverso e entrou na justiça. Meu Deus. Tá, eu quero um advogado para defender essa pessoa. Cadê a legislação? Então, nós estamos formando, por isso que eu falo, a formação ela tem que fazer com que, proporcionar para que o aluno, ele pense em soluções. Não é instrumentalizar, cara, eu vou te ensinar a apertar o botão do PJ, cara, isso é o menor dos problemas. Eu fiz um curso de PJE com a professora Aline Santos, da Bahia, que ela dá aula para desembarcador e tal, ela é especialista nessa área, custou R$175. Eu sei peticionar no PJE. Né? Aprendi, não sou advogado, custou R$175. Sim. Agora, me fazer pensar numa solução estratégica, inclusive em problemas complexos, entrega por drone. O drone caiu na cabeça de alguém ou perdeu mercadoria. Quem paga a conta? Cadê a legislação para isso? Né? Então, o que eu falo, gente, nós temos esse cliente, né, esse aluno que você está formando para ele ir para o mercado de trabalho, meu amigo, você nem sabe o que tem para ele resolver lá na frente. Né?
Então, outra questão, a transformação digital na área de bancos, né? Eu sou da época que eu chegava no banco, não tinha caixa eletrônica, eu tinha que sentar, esperar na fila para ser atendido por um caixa, para fazer uma transferência com cheque, né? Enfim, toda aquela movimentação que quem é mais novo não vai se lembrar, né? E tem pouco tempo, não vou dizer que tem muito tempo que foi feita essa transformação. Aquele aluno do direito que se você for hoje na academia e perguntar quantos alunos querem ir para o mercado de trabalho, a maioria não vai levantar a mão e a maioria vai, quem quer fazer concurso público? É a maioria. Só que o concurso público na área de direito vai diminuir. Né? Vai aumentar a competição, nós temos 900 mil estudantes matriculados no curso de graduação presencial. Quando o direito for autorizado no EAD, vai aumentar essa quantidade. Né? E aí você aumenta a competitividade para o concurso público, só que o concurso público do direito está sendo mais voltado para a tecnologia do que para a operação do direito. Sim. A transformação digital que impacta na área do direito vai fazer com que os processos sejam mais rápidos, mais simplificados em termos de andamento processual, aquela atividade rotineira, cartorial, que o profissional do direito era concursado para executar, acabou. Essa acabou. Né? Então, o que vai entrar de concurso? Tudo bem, você é profissional de direito, mas você entende de jurimetria, você entende de tecnologia, você entende de design, então eu quero você aqui. Esse tipo de concurso é que vai aparecer. Mas, por outro lado, vai aparecer tanta função nova para a área do direito, e quanto mais especialista, mais valor agregado você tem, maior serão seus honorários, que esse profissional que hoje está na escola, que vai formar daqui a 5 anos, se ele tiver a capacidade, se ele for treinado na capacidade de resolução de problema, meu amigo, ele tem um mercado gigantesco. Sim. E aí eu espero que daqui a pouco, quando você chegar numa instituição, perguntar quem está aqui para fazer concurso público, seja a minoria. E a maioria quer, eu quero ir para o mercado e resolver problema, né, dos empresários, da sociedade, né? O Maione, Carol, aquele amigo meu, né? Ele falou uma coisa comigo outro dia que é bem um pouco do que o Fernando está falando agora. Ele falou comigo o seguinte: cara, os nossos pais mal sabem mexer no WhatsApp. Verdade. Ele falou, entendeu? Então, aí ele falou comigo, ele me chamou a atenção para isso. Agora tá rolando esse negócio de criptomoeda, meta-universo. A gente tem que aprender isso, porque senão daqui a pouco nós somos nossos pais. Exatamente. De não saber estar mexendo no básico, no mínimo, né? Porque a geração já está vindo aí. Já está vindo aí, entendeu? Nisso aí. Então, a gente, assim, e é o que o Fernando disse, ele falou uma outra coisa que a gente tem que sempre lembrar. Não tem retrocesso em tecnologia. Não, só a tecnologia ela vai adiante. Isso é ilusão. Quem ficou apegado à máquina de escrever foi embora. Foi embora, exatamente. Quem ficou apegado a computadores, desktops, Sim. Foi embora. Cartas à mão, por exemplo. Eu acho que assim, nós temos que conviver, né, nos dois mundos. Né? Nós temos que conviver com as duas gerações. Aquele cara que escrevia na máquina de escrever, ele sabe fazer um texto, pretexto, contexto, início, meio e fim, ele sabe organizar uma ideia, coisa que o jovem que só fica no WhatsApp, só fica no TikTok, ele não tem a informação. Ele não consegue ter esse tipo de visão. Então você precisa dos dois mundos ali convivendo harmoniosamente, Sim. como acontece em artes marciais. Né? O respeito ao mais velho, Isso. que vai ensinar o mais novo. Então acho que nenhuma das questões são excludentes, elas são complementares. Com relação à questão de idade, você me fez lembrar dos meus pais, que são quase 80 anos. Meu pai tem 2 computadores em casa, o celular, cara, ele não fica sem informação, mas ele usa, ele gosta muito de música, ele entende todo o sistema. Uma vez eu vi o meu pai aprendendo lá um software, né, de música. Eu falei, cara, mas você não vai usar todos esses botões? Não, mas para eu falar que não vou usar, eu tenho que aprender a mexer. Eu tenho que aprender a função de cada botão. Aí eu vou falar, esse aqui eu não uso. Muito legal. Tá? A minha mãe, a gente comunica até a família. Não usar, você tem que saber para que exatamente. É a história do não gosto disso, mas nunca comeu, né? Exatamente. Né? Então, a questão, qual é a ideia toda desde o início da proposta dos 3 modos? Cara, tem que ser fácil usabilidade. Né? Não pode ser complexo. Porque aqui na pesquisa eu identifiquei sistemas muito bons,
mas extremamente complexos. E o advogado usa 10%, porque são complexos, não é porque ele não precisa, não, mas aquilo não aguenta apertar tanto botão. Então a ideia é ser simples, né, para ser funcional, para ser, vamos dizer, o WhatsApp, né, da área jurídica. Essa é a proposta nossa, preocupar muito com a usabilidade. Ô, Fernando, e assim, o que você, que é outro setor também que você vai inaugurar no ano que vem, o que você poderia falar assim sobre o marketing jurídico? Como que o jurista quer explorar essa questão do marketing jurídico? Porque você sabe que tem alguma série de proibições pelo Estatuto da Ordem, né? Mas ao mesmo tempo a gente sabe que é totalmente lícito você veicular alguma coisa pela internet, né? Claro, desde que você não capte ou explore diretamente a convocação do cliente ali. E qual que é a proposta do jurista para essa parte do marketing jurídico? Então, a ideia nossa o mercado nosso são pequenos escritórios de advocacia, não grandes corporações, nem trabalhar com o governo não é o nosso foco, né? Tá. E então a ideia é entregar um software onde você tenha o software já integrado a um site no formato, o cliente vai poder escolher entre 6 modelos, né, de templates, e já vem integrado com o site para trabalhar o marketing jurídico. Obviamente, nós vamos contar com parcerias para fazer eventos, inclusive, para que a gente possa, dentro das margens da lei, né, obviamente, do Estatuto da OAB e tudo mais, orientar esse jovem advogado a entregar valor para a sociedade. Entregando valor para a sociedade, obviamente, ele vai ter o resultado tendo cliente. Sim, né? sim. E aí gerando conteúdo, network, né? Usando bem uma rede social. Quer dizer, eu já vi projetos muito interessantes no TikTok. No TikTok não é só dancinha, tem conteúdo ali. Então é ensinar, né? Orientar, melhor dizendo, né? Mostrar qual o valor das redes sociais para você gerar conteúdos e ser visto, né, dentro daquela especialidade que você escolheu. Essa é a ideia da nossa solução para o ano que vem. Você acha que a veia dessa proposta que você acabou de narrar seria a pessoa demonstrar autoridade no assunto? Você tem que escolher o caminho, né? Você tem mercado para todo mundo, desde que você seja honesto, né? Você seja transparente com o seu cliente e faça um serviço justo, né? Sim. E aí o mercado está aí e o próprio mercado expulsa aqueles que não seguem a regra básica, né? Então a ideia é trabalhar o potencial que aquele advogado queira. Eu quero ser um super especialista. Eu tenho uma amiga que ela é especialista em direito aeronáutico, eu conheço só ela no mercado, não conheço outra, né? Então depende muito. O Carol não chega a ser tecnicamente especialista porque não tem formação, mas dá aula de direito o quê? Marítimo? Eu dou aula de legislação ferroviária. Ferroviária, é verdade. Legislação ferroviária. É outro trem também que já dou aula de legislação quando ele ferroviária há falou uns comigo 14 anos aí em cursos da Vale, da VLI. Eu vi uma publicação me do STJ impressionou, né? essa semana no LinkedIn falando que o direito do piloto, né, no voo comercial, quando ele decola do chão, ele é a autoridade máxima ali dentro do avião. O comandante Cara, eu falei, olha que coisa interessante, ele pode mandar prender o cara. Pode. Ele tem autoridade. Tem. Mas aí eu quero trabalhar nessa área, eu Ele vou pode ter que aprender. E mais, porque o avião é um pouco mais complicado. Isso acontece mais em navio, mas juridicamente é o mesmo raciocínio. O comandante ele pode celebrar casamentos, ele pode colher testamentos, ele pode fazer uma série de coisas. Caramba, É muito. Ele, ali dentro da aeronave ou do barco, ele é tudo. Ele é juiz, ele é promotor, ele é Mas tudo. aí, vamos dizer assim, não pode estar portado ou pousado, né? Tem que ser em... Tem que ser quando é necessário. Fechou a porta lá fechou a porta, ele é a autoridade máxima. Vamos supor que alguém ali, por algum motivo, precise casar no navio, porque vai morrer, porque... Sim. Casa. Quero fazer Ele um tem testamento. poder para fazer o casamento. Tem. Você quer ver Coloca no outra diário, situação, registra e valida. Por exemplo, professor, hoje com os nômades digitais, né? Aí eu posso trabalhar de qualquer lugar.
Cara, e entender essa complexidade. Eu sou casado, tivemos um filho lá na Espanha, né? E aí eu faço o quê? Eu procuro o quê? Vai procurar um advogado para resolver. Claro. Qual é a cidadania, né? Sim. A minha esposa ganhou um menino no alto mar lá, no navio, tá? De quem? Né? Desculpa, de quem? De quem não pegou bem, né? Mas de qual país? Né? Qual nacionalidade? Mas de quem também é uma discussão, né? Não, pode claro. ter uma discussão Mas jurídica. você está brincando isso aí, a gente está brincando, mas assim, pode de fato surgir um problema real. Sim. Uma criança que nasce em águas internacionais, ele pode ser apátrida, dependendo Sim. da... Dependendo, se os pais não estiverem num país que admite o ius sanguinis, né, ou seja, a descendência pelo sangue, né, pelo nascimento, ele pode ser complicado. Tem um filme do Tom Hanks que ele chega no aeroporto e o país dele entrou em guerra, foi destituído, e ele é o quê, né? Terminal, o nome do filme. Terminal. O terminal. Bom, Então, eu costumo dizer em sala de aula, quando dou aula de penal, por exemplo, que tem o caso dos navios abortivos, né? Sim. Vem um navio holandês, onde o aborto é Permitido. Vem no Brasil, as pessoas sobem, vão até as águas internacionais, onde Aborta. vale a bandeira do navio, ou seja, como se estivesse em solo holandês. É como se fosse um pedaço faz o da Holanda. aborto, exatamente, e volta para o Brasil. Agora, tudo isso que a gente está comentando, pegando um gancho Claro. com o simulador, professor, pega um jovem de 18 anos, ele está indo para a faculdade de Direito, conta um caso desse para ele na sala, sem contextualizar o Sim. caso, sem mostrar a documentação para entrar com o processo. Ele vai entender? Dificilmente. Vai ser muito mais difícil. A proposta do simulador é você pegar o testemunho desse caso do navio, por exemplo, né? A pessoa contratar o advogado, contar a história, narrar a história, entregar a documentação, né? E aí agora resolvo o meu problema. E aí o professor inclui ali a videoaula explicando, tá vendo, você escutou o cliente, você viu o que ele falou, né? Você viu o caso da documentação que ele te entregou, esse documento aqui ele não tem validade, você nem tem como colocar no processo. Aí você tem a escuta do cliente, a aula do professor sobre aquela disciplina, e ele pode rever aquilo quantas vezes for necessário. E outro detalhe, quando ele entrega a petição inicial, vamos dizer, do caso, né? Ele pode entregar, inclusive o professor pode colocar lá na plataforma que para entregar ele tem que classificar na tabela processual unificada. Qual que é o código da TPU? Então ele aprende na origem, ele vai ter a redação jurídica, ele tem que entregar um documento em PDF ou PDF-A. Quando você pergunta ao aluno lá, o que é um documento PDF? O cara não sabe o que é. Isso é letramento digital, que está previsto na DCN do curso de Direito, né? Sim. E aí você pega a simulação realmente contextualizando, né? Vocês contaram o caso, eu consegui interpretar ali na minha cabeça, agora até para mim ficaria muito mais fácil ouvir o cliente e depois você, como professor, me contava, tá vendo? Você ouviu o cliente, a história é essa, olha o cuidado que você tem que ter e agora a documentação do que o cliente entregou está aqui. Me entregue a petição inicial. Sim. Tem. Você ia falar? E eu ia dizer o seguinte, que eu tenho contato com o sistema, que é Sim. de fato muito bom, né? Até por isso a iniciativa de convidar o Fernando para falar um pouco mais, né? E o sistema tem até simulador de documento, que é fantástico. Ele cria documentos, né? como se fossem documentos reais, né? Com uma formatação muito próxima daquilo que a gente visualiza na realidade. E isso para o aluno é ótimo, porque aí o aluno vê lá uma escritura pública, o aluno vê uma certidão do cartório, o aluno vê ali uma certidão de nascimento, uma certidão de casamento. Você cria lá dentro do sistema personagens e ele gera os documentos. Sim. É muito interessante, de fato é uma ferramenta interativa, uma ferramenta de fácil utilização, Sim. que agrega muito. Isso aí eu sei na veia, vamos dizer assim, né, de própria experiência, porque eu tive excelentes professores, até colega sua, doutora Raquel, né, da parte de contratos, né, parte de registro público, etc. e tal. Mas assim, eu demorei para ver uma escritura pública. Sim, sim. Eu demorei para ver. Então, eu tive dificuldade para entender que dentro, o que era a escritura, o que era o registro, o que eram as averbações dentro daquela certidão que foi gerada. Sim. Então, isso faz muita diferença. Exato. Na formação. E o sistema permite isso de uma forma e dentro ainda simulada da faculdade. e linkado ao caso, né? Sim. Porque ele cria documentos para o caso que vai entrar em debate. Sim. É muito interessante. Outra coisa, no simulador, você pode... o que normalmente acontece no ensino tradicional do direito? O aluno aprende a fazer petição inicial. Sim. Imagina você criar essa mesma forma, vamos voltar lá na experiência do piloto de avião, né? Aí eu aprendi só a tirar o avião do ar.
Cara, você não vai pousar? Mais ou menos isso. Então, eu preciso ensinar início, meio e fim. Sim. Né? Eu tenho um professor de Direito do Trabalho que usa a nossa solução, ele tem um caso complexo que ele começa em Direito do Trabalho 1 e termina em Direito do Trabalho 2. Então, ele tem vários tipos de recursos que o mesmo caso, uma origem de um problema de acidente de trabalho. E ele vai criando recursos ali e mostra para o aluno várias possibilidades daquele processo. Né? E começa com a petição inicial. Então, quando você junta teoria e prática, você ensina início, meio e fim, cara, ele vai ficar muito mais bem preparado, né, para o mercado de trabalho. Então, essa é realmente a proposta, né? É sair da ideação e ir para a execução, né? Realmente sair da teoria para a prática e tentar fazer a diferença. Né? Agora, lembrando, sempre respeitando a autonomia do professor. Claro. Tá? Eu não acredito em plataformas, inteligência artificial é ótimo, né? Mas eu acho que para o ensino não é o adequado, não dizer que possa desistir, ok, mas eu não acho o adequado. É necessário a tutoria do professor ali, nós não entregamos, nós não vendemos conteúdos, né? Nós temos a tecnologia, a metodologia, e nós ensinamos a rechear, então, esta plataforma com as possibilidades do DNA da instituição, respeitando a autonomia docente. Então, isso eu sempre acreditei nessa autonomia e a gente respeita isso no produto. Né? Ô, Fernando, eu agradeço a sua participação. O Carol já conhecia o sistema e assim, eu fiquei admirado, tá? Eu quero te dar os parabéns. Obrigado, pelo trabalho. E faltou, no início da descrição aqui, faltou dizer empreendedor, né? Sim, porque sim. com certeza é uma iniciativa de um nato empreendedor. Mas você não precisou dizer, ele mostrou na mostrou prática. Ele uniu a teoria à prática. Já perdi outros negócios, já errei bastante, né? Não é o meu primeiro negócio, né? Isso é normal. Mas é o primeiro que deu muito certo, né? Já deu certo. Mas a gente aprende com os erros, né? Então acho que eu aprendi ao longo dessa caminhada de empreendedor e estamos tendo sucesso com a plataforma, né? E agradeço a oportunidade. Não, para nós foi um prazer, muito obrigado e mais uma vez parabéns aí por essa iniciativa que já estou pensando, né, Carol, da gente chegar com isso logo lá no escritório. Não, agora eu já estou ansioso para chegar fevereiro para poder fazer implantar o jurista office lá, o jurista Com business certeza. lá no escritório. Com certeza. Fernando, muito obrigado pela confiança aí. Parabéns pelo projeto. Né? Muito obrigado. Meu amigo. Abraço. Até a próxima, pessoal. Até mais, pessoal. Obrigado.